Meus irmãos, quero vos cumprimentar mais uma vez com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos aqui para mais uma manhã aprendermos juntos a palavra do Senhor, para estudar juntamente com a classe de jovens a nossa segunda lição da Escola Bíblica Dominical. Antes, porém, eu quero deixar aqui um convite para você todo especial. Você que ainda não curtiu o nosso canal, ainda não se inscreveu, corre lá, AD Colheita Oficial. Você tem essa oportunidade de, juntamente conosco, estar desfrutando dos nossos trabalhos da Igreja Assembleia de Deus da Colheita, com sede em Cássia, Minas Gerais, presidida pelo pastor Elias do Livramento Fonseca, e eu quero deixar esse convite para você. Aproveita também quando você entrar lá no canal, dê o seu like, aproveita e ativa o sininho, porque todas as vezes que você perceber que alguma notificação nova chegou, é a AD Colheita disponibilizando trabalhos de nossa igreja mediante a palavra de Deus. Antes de nós começarmos a estudar a nossa lição nessa manhã, eu quero junto com você, querido jovem, querido irmão e amigo, fazer uma oração. Senhor, nós nos colocamos diante de Ti mais uma manhã. Eu quero Te agradecer pela vida dos nossos irmãos que nesse momento estão sintonizados, Senhor, para juntos aprendermos a Tua palavra. Nós vamos falar, Senhor Deus, mais uma vez, de tempos de conquista. Mesmo em meio a toda essa adversidade, Pai, nós acreditamos que o Senhor está no controle de tudo e juntos nós queremos aprender de Ti. Amém e graças a Deus. Queridos irmãos, nós vamos então dar início à nossa revista do segundo trimestre. Nós vamos falar hoje sobre o chamado de um líder. Nós estamos falando sobre tempos de conquista baseado na fé e na obediência de um servo do Senhor chamado Josué. Lição de número 2, então, do dia 12/4, o chamado de um líder. Texto do dia. Não te mandei eu, esforça-te e tem de bom ânimo? Não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Foi isso que o Senhor falou para Josué. Síntese. Deus, ao chamar alguém para exercer a liderança sobre o seu povo, garante-lhe a graça suficiente para suportar os embates. Nós vamos já então, no início dessa lição, refletir sobre essas palavras do comentarista. Que Deus, quando Ele chama alguém, Ele garante-lhe, Ele dá então a esse a graça suficiente para que ele possa suportar todos os embates. Talvez você líder, você que está me ouvindo, jovem, que tem uma chamada de Deus, tenha enfrentado embates na sua vida cristã, na sua vida familiar, no seu emprego, mas saiba que Deus vai te dar graça e você vai vencer tudo isso e o nome do Senhor será glorificado. Texto bíblico, a leitura bíblica em classe desta manhã, nos diz assim, Deuteronômio, capítulo de número 34, do versículo de número 1 até o versículo 9. Você que está aí na sua casa, pegue a sua revista, a sua Bíblia, vamos juntos discorrer esse texto bíblico para que nós venhamos aprender a palavra do Senhor. Então subiu Moisés das campinas de Moabe ao monte Nebo, ao cume de Pisga, que está defronte de Jericó, e o Senhor mostrou-lhe toda a terra, desde Gileade até Dan, e todo o Naftali, e a terra de Efraim, e Manassés, e toda a terra de Judá, até o mar último, e o sul, e a campina de Jericó, e a cidade das palmeiras, até Zoar. E disse-lhe o Senhor, esta é a terra que jurei a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo, a tua semente darei, mostra-te para a veres com os teus olhos, porém para lá não passarás. Assim morreu Moisés, servo do Senhor na terra de Moabe, conforme o dito do Senhor. Este o sepultou num vale na terra de Moabe, defronte de Bet-peor, e ninguém tem sabido até hoje a sua sepultura. Era Moisés da idade de 120 anos quando morreu, os seus olhos nunca se escureceram e nem perdeu o seu vigor. E os filhos de Israel prantearam a Moisés 30 dias nas campinas de Moabe, e os dias de pranto no luto de Moisés se cumpriram. E o filho de Num, Josué, foi cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés tinha posto sobre ele as mãos. Assim os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Irmãos, nós vamos dar a introdução nesta aula
E nós precisamos refletir porque na outra aula nós falamos sobre a importância do livro de Josué, sobre a forma com que esse livro ele vai descorrer a trajetória de Israel após a partida da terra do Egito, a chegada até Canaã, e nós vamos durante todo esse trimestre falar sobre a entrada desse povo, a conquista da terra. Nós precisamos lembrar, aqui quando nós lemos o texto bíblico nesta manhã, nós estamos falando aqui de Deus ter mostrado a terra. Uma terra que a importância que Deus queria dar não era que a nação de Israel, eles herdassem o mundo ou conquistassem o mundo, mas que eles conquistassem aquilo que Deus havia lhes prometido. Uma faixa de terra de aproximadamente 290 quilômetros de comprimento por 65 quilômetros de largura. E nós vamos observar então que Deus, como prometera àqueles homens, ele então cumprira a sua palavra. Introdução. Os líderes escolhidos pelo Senhor também morrem, mas a obra de Deus continua. Nesta lição veremos que chegou a hora de Moisés encerrar a sua carreira como líderes dos hebreus. Mas Deus não deixaria seu povo sem alguém para conduzi-lo. Então ele comissionou a Josué para substituir seu servo Moisés. Que tarefa difícil! A coragem e determinação para conduzir o povo já faziam parte da personalidade e do caráter de Josué. Mas alguém precisava pô-los à prova, e esse alguém foi o próprio Deus. A partir de então, com a certeza do seu chamado, Josué, cheio de fé e coragem, poderia encorajar e guiar o seu povo rumo à terra prometida. Nós vamos introduzir essa lição refletindo sobre algo, que Deus sempre tem um substituto para dar continuidade à sua obra. Nós precisamos entender isso, porque por vezes pessoas pensam que se na falta dele, na ausência dele, a obra do Senhor vai parar. Mas nós não podemos permitir que isso seja uma verdade em nossas vidas. Nós não podemos permitir que isso seja uma verdade para nós, o povo de Deus. Porque nós somos conhecedores da verdade de Deus e sabemos que Ele sempre cuidou e sempre continuará cuidando do seu povo. Ele é aquele que zela, é aquele que cuida, é aquele que está com as mãos estendidas. Aqui nós estamos num momento onde mudanças aconteceriam. Moisés agora, o grande libertador de Israel, morrera. Mas Deus estava suscitando ou levantando agora um novo líder, chamado Josué. Um homem de coragem, um homem que fora preparado para a guerra, preparado para as lutas, para as adversidades que estavam ali naquele decorrer da trajetória do povo hebreu. Quando nós olhamos para essa situação, você pode dizer assim, mas Robert, muitas das vezes nós enfrentamos isso. Mas o que Deus estava fazendo era forjando, moldando, trabalhando para que a chamada de Josué, ou seja, a chamada daquele líder, daquele homem, ela pudesse ser conduzida conforme Deus já havia descrito, já havia premeditado. Tópico de número 1, nós vamos falar sobre um novo tempo. O que nós precisamos entender antes de tudo? Quando nós vamos falar de um novo tempo, nós sempre pensamos que esse novo tempo, querido jovem, ele vai ser circundado, vai ser circulado. Nós vamos só ter nesses momentos novos da nossa vida, momentos de bonança, de alegria, de sorriso, onde nós não vamos ter perdas ou dificuldades. Mas isso não é uma verdade. Por vezes, os momentos novos também trazem consigo as dificuldades, as adversidades do dia a dia. Mas eu quero dizer para você, sem medo de errar, que o novo de Deus que tem preparado para mim e para você, pode sim, por vezes, haverem as adversidades, as dificuldades, os problemas e situações que nos cercam. Mas uma coisa é certa, nós não estamos sozinhos e nós vamos alcançar o milagre em nome de Jesus. Moisés morreu. Josué por muito tempo serviu a Moisés com dedicação, mas agora o ministério de Moisés havia chegado ao fim. A morte dele significava uma mudança importante na vida de Josué e de todo o povo. O tempo de caminhada pelo deserto, período em que se colhia diariamente o maná, em que se contava com a presença da nuvem, da coluna de fogo para dar sombra ao povo, sob o sol causticante, e agora o alumiar das noites frias no deserto, havia chegado ao fim.
descortinava-se a chegada de um novo tempo de conquista. Nós precisamos entender, irmãos, nesse texto, nós vamos aqui abrir a Bíblia Sagrada, no Josué, capítulo de número 1, nos diz assim: depois da morte de Moisés, servo do Senhor, o Senhor disse a Josué, filho de Num. O que nós precisamos entender? Aqui é um novo tempo na vida de Josué e da nação de Israel. Aquele tempo cercado de milagres, de manifestações sobrenaturais, não estava se extinguindo, mas estava agora havendo modificações da parte de Deus. Porque o povo estava acostumado, desde a partida do Egito, vivenciar momentos extraordinários de milagres e de manifestações sobrenaturais de Deus. A prova disso, o povo vivenciara em meio a um deserto e a um sol muito quente. Eles experimentaram e viram a mão de Deus se manifestando e fazendo com que o maná, o pão diário, caísse todos os dias do céu. Eles perceberam também que quando eles andavam naquele sol, uma nuvem os cobria para impedir que os raios solares chegassem até o povo de Israel. À noite, uma coluna de fogo, que além do fato dela iluminar o caminho, ela também permitia com que aqueles hebreus, eles tivessem um momento e um lugar aconchegante, porque segundo a história e segundo os estudos, os desertos pela noite são frios. Então eles vivenciaram milagres da parte de Deus. Isso era a demonstração do cuidado de Deus na vida daquele povo. Mas você diz assim: Robert, mas esse momento acabou? Não. O cenário está modificando, mas Deus continua sendo o mesmo na vida do povo hebreu. Assuma a liderança. Após a morte de Moisés, nós vamos entender e vamos perceber que Deus, ele levantará um novo líder. No versículo de número 1, vai nos dizer que disse o Senhor a Josué. Ele vai falar e vai fazer menção a respeito do nome de Moisés, dizendo que ele é morto. Mas agora Deus estava chamando aquele homem para que ele pudesse assumir algo que Deus tinha reservado para a vida dele. Vamos à revista? O Senhor falou com Josué: levanta-te, pois, agora. Esse era um momento singular na vida de Josué. Um homem acostumado a servir a Moisés e que agora recebe uma ordem dispar. Levanta-te. Um dos grandes segredos das pessoas que caminham com Deus é conhecer o tempo ideal, Kairos, para realizar a sua obra. Lembrando que o Senhor sempre colocará em lugares estratégicos pessoas que confiam inteiramente nele. Josué nunca resistiu a Moisés, ou mesmo o criticou, mas sempre se manteve inteiramente submisso ao seu líder. Por isso, no tempo certo, Deus o exaltou. Quando nós vamos falar sobre assumir liderança, nós precisamos entender algo. O momento aqui era ímpar, era singular. Era um momento onde nós sempre ouvimos isso, até de nosso pastor, que as oportunidades passam. E nós precisamos entender que Josué, ele não perdeu aquela oportunidade, ainda que ele estava num momento de dificuldade, de tristeza, de angústia, mas ele fez o que Deus havia lhe falado. Existe um tempo, querido jovem que está me ouvindo, você que sabe da chamada de Deus para a sua vida, que é um momento que é determinado por Deus. Eclesiastes capítulo 3, está escrito assim, que há um tempo determinado para todo o propósito debaixo do céu. Você já parou para refletir sobre isso? Mas você pode dizer assim: mas Robert, as promessas de Deus parecem que não vão se cumprir. Mas elas vão. Elas não vão acontecer a seu tempo, no momento que você designou, mas no tempo de Deus elas irão acontecer. Você já parou para refletir que às vezes nós traçamos projetos, nós escrevemos em diários, nós escrevemos em agendas, nós marcamos horários, mas uma coisa é certa: se não acontecer no nosso tempo, esse tempo cronológico que nós conhecemos de minutos, de segundos, de horas, de dias, de meses, de anos, vai acontecer no tempo de Deus. E o tempo de Deus é diferente do nosso. Robert, por que o tempo de Deus é diferente do nosso? Porque Deus não traça as coisas da forma que nós traçamos. A Bíblia chega a nos dizer que um dia para Deus é como se fosse 1000 anos. E 1000 anos como se fosse um dia. Por isso, o que você acha que está demorando pode parecer para Deus apenas 1 minuto.
Mas uma coisa é certa, no tempo de Deus tudo vai acontecer. E você precisa assumir a responsabilidade que Deus colocou sobre a sua tutela, sobre suas mãos. Mas você pode dizer assim, Robert, mas eu não me sinto capacitado. Isso é uma verdade. Por vezes nós, líderes que fomos chamados pelo Senhor, nos sentimos assim. Mas uma coisa é, Deus, Ele chama, Ele capacita, Ele faz com que nós entendamos a chamada e, sobretudo, que nós venhamos assumir aquilo que Deus nos confiou. Tenha iniciativa. O terceiro comando de Deus para Josué foi: passa esse Jordão, tu e este povo. Josué tinha de entrar na terra prometida juntamente com o seu povo. Não haveria mais rodeios pelo deserto. Era a hora de avançar rumo a Canaã. Passar o Jordão significa o rompimento do imobilismo e a tomada de posição. Chegou a hora de Josué e o seu povo seguir adiante. Jovens que estão me ouvindo nessa manhã, você que está me ouvindo, querido irmão, eu quero dizer algo de Deus para a sua vida. O tempo do imobilismo, o tempo de nós sermos inertes, que quer ser inerte, Robert, sem movimentação. A exemplo, esse objeto. Ele só se move se eu pegá-lo e levá-lo para lá ou para cá. Mas a nossa vida não pode ser assim, nós precisamos ter iniciativas. Nós percebemos hoje, por vezes, que muitas pessoas não têm mais isso. A pessoa não tem aquilo que a gente chama, em meio, às vezes, à nossa vida, de dinamismo ministerial. A pessoa, às vezes, fica paralisada, questionando, muitas das vezes, com Deus, questionando a sua chamada, questionando se tem capacitação, questionando se é a hora certa. Mas eu quero dizer para você, o tempo de Deus chegou. O tempo de você entender o projeto dele para a sua vida é agora. Você precisa entender, foi o que Deus falou para Josué. Levanta-te. Você precisa entender isso. Você precisa entender que o tempo de Deus para a sua vida é agora, querido jovem. Você precisa se levantar e passar o Jordão. Robert, o que é o Jordão? O Jordão aqui significava e demonstrava as dificuldades para se chegar até a promessa de Deus. Qual é o Jordão que tem te impedido? São as lutas? São as dificuldades? São as provações? Talvez a incredulidade? Deus nessa manhã está falando com você. Ele está falando para você vencer isso. Para você passar por esse Jordão, assim como aquele povo precisou, assim como Josué precisou passar o Jordão. O Jordão era o rompimento das barreiras que cercavam o povo de alcançar as promessas de Deus. O Jordão, ele demonstra para as nossas vidas as dificuldades que nós temos de conquistar. Mas eu e você nessa manhã estamos aprendendo através dessa palavra. E nós vamos juntos lutar para que o nome do Senhor seja glorificado e para que em tudo nós entendamos que as nossas iniciativas também vão demonstrar como é aquilo que nós temos por vezes lutado, enfrentado diante das provações, diante das lutas. Que eu e você, querido jovem, venhamos entender o projeto de Deus para as nossas vidas e não venhamos desanimar. Talvez um Jordão te cercou, uma dificuldade ou outra, mas nessa manhã Deus está falando conosco e está permitindo que nós venhamos mais uma vez ter iniciativas para juntos lutarmos, para juntos vivermos o melhor de Deus para as nossas vidas. Vamos para o tópico de número 2? Conselhos para a conquista. Não despreze ninguém. Deus ordena a Josué a conduzir todo o povo. Algo bem diferente do que dissera acerca da geração anterior, da qual não entrou quase ninguém, a não ser o próprio Josué e Caleb na terra prometida. O Senhor aprovou a segunda geração de hebreus, e por isso determinou ninguém ficasse de fora da travessia. Josué deveria conduzir todos, independentemente de qualquer contingência. A terra prometida aos patriarcas, certamente no meio do povo havia pessoas cobiçosas, como Acã, temerosas, negligentes, mas, mesmo assim, eles deveriam possuir a terra da promessa. Queridos irmãos, queridos jovens que estão nos ouvindo nesta manhã, isso aqui é algo que nós precisamos entender. Não despreze a ninguém.
Nós precisamos entender que a obra do Senhor ela é conduzida conforme a vontade do Senhor. E Deus sempre se utilizou de situações, de pessoas, de lugares que não se exauria, não se retirava nada para poder fazer a obra dele, para poder fazer com que aquilo que ele conduz seja feito da melhor forma. Eu e você precisamos entender algo. Robert, o quê? Nós precisamos entender que Deus ele é especialista em poder pegar situações frágeis e transformá-las em momento de bênção. Deus ele é especialista em pegar pessoas que a sociedade não dá nenhum valor e poder fazer deles homens e servos de Deus. Por isso que um dia Paulo escreveu a Timóteo e ele disse algo muito importante. Ele disse assim, ó, ninguém despreze a tua mocidade. Talvez você tenha desprezado, falado assim, essas coisas de ser jovem, de ser adolescente, é terrível. Ou talvez você que está me assistindo já até olhou para um jovem da igreja, para o seu filho, quem sabe, e disse assim, ah, mas esse menino não muda nunca, essa menina não muda nunca. Eu quero dizer uma coisa para você, não despreze ninguém. Deus falou com Josué, leva todo o povo, porque no meio da caminhada é que as pessoas vão sendo moldadas, trabalhadas por Deus. E vão então sendo capacitadas à obra que Deus as chamou. Vamos continuar aqui na lição? O Senhor não se surpreende com as limitações éticas, morais e espirituais dos homens. Ele nos conhece muito antes do nosso nascimento. O Salmo de número 139 deixa isso muito claro. O salmista vai escrever poeticamente dizendo, Senhor, tu me sondastes e me conheceste. Ele diz assim, quando eu ainda estava sendo formado no ventre da minha mãe, o Senhor já me conhecia, nem os meus ossos te foram encobertos. A sarça que Moisés viu no deserto do Sinai, a qual queimava, mas não se consumia, representa bem tal circunstância. O que nós precisamos entender aqui, irmãos? E nós não vamos ficar lendo todo o subtópico, mas o comentarista vai falar sobre algo importante. Que aquela sarça é a representação de Deus trazendo ao nós homens que ele usa o que ele quer, conforme ele quer, na hora que ele quer. A sarça era um arbusto muito comum naquela região, uma árvore ressequida, cheias de nós, que não produzia nenhum fruto, que não produzia e não era algo que era embelezador. Mas Deus vai demonstrar naquele momento, através de Moisés falando com ele, que aquela sarça era o bastante para que a glória dele se manifestasse. Eu quero dizer algo para você que está me assistindo, que está vendo nesta manhã, junto nós aprendendo a palavra de Deus. Deus não precisa das nossas capacitações, da nossa beleza exterior, ele precisa de que nós nos disponhamos a ele. Porque se nós fizermos assim, certamente, ele nos capacitará, ele demonstrará através de nós que ele não está preocupado com pessoas que têm uma capacidade acadêmica ou que têm uma capacidade intelectual. O que ele precisa é de pessoas dispostas a cumprir a sua vontade. E você precisa entender isso. Não despreze ninguém. Por isso, os jovens que estão sob sua tutela, que estão junto com você, Deus tem uma obra específica na vida de cada um deles. E no tempo de Deus, ela irá ocorrer. Não se esqueça de Moisés. Tópico 2.2. Outro fato bastante interessante observado na fala inicial de Deus a Josué foi: como eu disse a Moisés, como fui com Moisés, fazer conforme toda a lei que Moisés, meu servo, te ordenou. É impressionante como há pessoas que, por ingratidão ou receio quanto a serem questionados ou comparados à sua liderança, querem apagar da memória daqueles que semearam anteriormente no reino de Deus. Quero deixar algo aqui refletido a isso. Nós não podemos nos esquecer dos nossos líderes, dos nossos pastores, das pessoas que conduzem o rebanho do Senhor.
O comentarista faz algo aqui muito importante quando ele disse assim que existem muitas pessoas que quando tem a sua liderança comparada com de A ou de B, eles têm uma facilidade muito grande de querer menosprezar o outro, de querer retirar o outro de campo. Mas nós precisamos entender que isso não consiste com o evangelho verdadeiro e com a palavra de Deus. Nós não podemos nos esquecer de quem nos ensinou a palavra de Deus. Perceba que Deus falou com Josué, falou assim, ó, assim como fui com Josué, assim como eu falei para Josué, como eu disse a Moisés. Então, o que nós precisamos entender? Deus estava falando para Josué assim, Josué, como eu fui, como eu falei, como eu fiz nos dias de Moisés, porque Deus havia chamado aquele homem, assim vai ser também com você. E nós precisamos entender isso. Para que o nosso ministério seja bem sucedido, nós precisamos entender esse propósito chamado de submissão. Nós não conhecemos a Bíblia Sagrada, à luz da Bíblia, ninguém que teve um ministério bem sucedido se não foi submisso. Vamos continuar aqui. O Senhor, porém, recomendou que o legado de Moisés não fosse esquecido. O apóstolo Paulo, acerca disso, ele mencionou que nem o que planta, nem o que colhe são nada, mas Deus que dá o crescimento. Josué deveria conduzir o povo com a memória viva das palavras ouvidas por Moisés. Afinal, não se tratava de um novo projeto, mas algo que começou séculos antes, quando Abraão saiu de Ur dos Caldeus. Pelo mesmo motivo, Deus, quando falou a Moisés na sarça, apresentou-se como sendo o Deus dos seus antepassados. Aqui é algo que nós precisamos entender. Jovens, nós não podemos nos esquecer das nossas raízes, da onde nós saímos. Nós temos uma história, nós somos a Igreja Assembleia de Deus e nós temos uma trajetória que foi aí colocada desde a implantação da Igreja Assembleia de Deus no Brasil em 1911, a chegada em 1910 e implantação posteriormente em 1911, e nós não podemos nos esquecer disso. Hoje nós temos percebido que as pessoas querem destruir a história de quem já passou por aqui. Mas Deus sempre ele teve esse sentimento, esse desejo de que o povo não se esquecesse de onde eles vieram. É por isso que eu gosto sempre de falar. A nossa mensagem, a mensagem que nós pregamos do Evangelho, ela é a mesma. Qual que é a mensagem, Robert? Jesus salva, cura, batiza no Espírito Santo. E ele vai voltar para buscar a sua igreja. Nós temos que nos lembrar, essa foi a raiz da fundação da nossa igreja, e nós precisamos entender que a proclamação do Evangelho é a mesma. Nós não precisamos inovar, nós não precisamos fazer modificações, nós não precisamos de forma alguma pintar a igreja de preto e querer... Não, nós não precisamos disso. A mensagem do Evangelho é simples, é o que Moisés ensinou. É o que os nossos primórdios ensinaram, e é sobre isso, sobre a chamada dos líderes que já passaram aqui, que vai também se fundamentar a nossa chamada, a nossa vida ministerial. Viva, pregue, medite nas Escrituras. Tópico 2.3. Ao ler o texto de Josué 1:7-8, veremos que Deus estabeleceu 3 princípios importantes para o novo líder do povo hebreu. Primeiro tópico, seja fiel. Segundo tópico, fale a respeito da lei. E o terceiro tópico, prepare-se. Deus estava falando com Josué para que houvesse nele fidelidade. Deus estava falando para que ele cumprisse a lei do Senhor, para que ele examinasse a palavra do Senhor. E nós precisamos entender isso aqui. A Bíblia é enfática ao nos demonstrar que Deus só procura 2 tipos de pessoas na terra. Robert, quais são esses 2 tipos de pessoas? Os verdadeiros adoradores, que está lá no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João 4, versículo 23. E o segundo tipo de pessoas está lá no Salmo de número 101 e o versículo de número 5, que nos diz assim que o Senhor, ele procura os fiéis da terra. Fidelidade. Uma palavra que nós precisamos aplicá-la à nossa vida, querido jovem. É fácil? Não, não é. Porque por vezes nós somos infiéis contra o Senhor. Mas Deus estava falando para Josué, Josué, você precisa ser fiel. Só que sabe o que me chama a atenção? Eu não posso passar por esse versículo sem falar sobre isso. Sem falar sobre fidelidade
E às vezes a gente fala assim, mas Robert, e se nós errarmos? Aí me chama a atenção quando Paulo escreveu aos irmãos de Éfeso, e ele disse assim, ó, ainda que nós sejamos infiéis, ele permanece fiel, porque ele não pode negar a si mesmo. Fidelidade é um dos atributos do nosso Deus. E é algo que ele demonstra para nós, para que nós venhamos entender e aplicar a nossa vida cristã. Jovem, seja fiel a Deus. Vale a pena ser fiel a Deus. Segundo tópico, pregue a lei. Fale da lei. Eu quero perguntar a você, nós temos pregado? Nós temos falado desta palavra? Da palavra de Deus? Nós temos anunciado aos nossos amigos, no ambiente que nós estudamos, ou que no nosso trabalho, a palavra de Deus? Robert, mas como que eu tenho dificuldade para poder pregar, para poder falar, para poder anunciar o Evangelho? Mas e a sua vida? Ela condiz com a palavra de Deus? Porque se nós tivermos uma vida mediante a Bíblia Sagrada, mediante aos ensinamentos doutrinários desta palavra, uma coisa é certa: certamente as pessoas vão perceber Deus na nossa vida. Por isso que alguém já disse que a nossa vida ela é uma carta lida do Evangelho. Quando alguém olha para nós, ele precisa enxergar Jesus. Quando nós nos posicionamos e estamos num ambiente, as pessoas precisam enxergar Cristo na nossa vida. E era isso que Deus estava falando para Josué. Josué, vocês vão entrar na terra que eu prometi, mas você precisa entender e falar ao povo para que eles sigam a minha lei, porque vocês são um povo escolhido. Terceiro tópico, pregue, ou melhor, prepare-se. Deus estava falando para Josué. Josué, esteja preparado. Você precisa se preparar para aquilo que eu te chamei. E o meu questionamento antes de entrar nisso é, jovem, você tem se preparado para aquilo que Deus tem para a sua vida? Você tem preparado para os seus sonhos, para os seus projetos? Porque por vezes nós temos dificuldade em fazer isso. Preparação demanda tempo, demanda muitas vezes dinheiro, demanda sacrifício, demanda noites mal dormidas, e por vezes nós nos esquecemos que nós precisamos fazer isso. Deus estava falando para Josué, prepare-se. Ou seja, porque eles iam herdar, eles iam alcançar uma grande promessa da parte de Deus, mas ele precisava ser preparado. E Josué foi preparado. Josué entendeu isso, ele andava junto com Moisés. A Bíblia diz que por vezes, se eu não me engano, em Êxodo, capítulo de número 33, que ele não se retirava da tenda, ou seja, ele estava ali para poder se preparar. Quantas pessoas têm vontade de pregar a palavra de Deus, mas não lê Bíblia? Tem vontade de ser um obreiro da casa do Senhor, mas quando a gente fala em fazer curso de teologia, a pessoa fala assim, a lei mata. Nós precisamos nos preparar, irmãos. Nós precisamos estar preparados. A igreja do Senhor precisa entender isso. Você, líder, você que tem uma chamada ministerial, precisa entender isso. Preparação é uma característica de nós que somos chamados pelo Senhor. Vamos continuar aqui. Tópico de número 3. Reconhecimento, compromisso e promessas. Reconheça seu chamado. Não te mandei eu, Deus anelava Josué tivesse convicção em relação ao teu chamado como líder. Tal convicção era necessária para prevenir eventuais crises existenciais, que são armas do mal, como se vê na tentação de Jesus no deserto. Quando o inimigo questionou por 3 vezes se Jesus era o Filho de Deus, ora, o diabo quis suscitar dúvida até no Salvador. Assim, ao dizer, não te mandei eu, Deus fez sossegar o coração de Josué, garantindo que era ele quem avalizava aquela empreitada. E como Josué, todos sabemos que Deus manda, ele se responsabiliza. Aqui está uma outra questão que eu e você precisamos entender. Deus, ele chama, Deus, ele faz com que nós entendamos o seu chamado.
e você precisa reconhecê-lo. Eu não posso passar por esse tópico sem dizer algo para os irmãos. Quando eu tinha 14 anos de idade, eu comecei a entender o projeto de Deus para a minha vida, a entender aquilo que Deus havia reservado para mim e uma obra específica da parte de Deus. E eu e você também precisamos ser desta forma. Nós precisamos entender a chamada que Deus tem para cada um de nós. Precisamos entender a chamada específica da parte de Deus e não somente ouvir, mas nós precisamos colocar dentro do nosso coração e não podemos ter dúvida daquilo que Deus falou ao nosso respeito. Você diz assim: Robert, por que as dúvidas surgem? Se surgem. Por quantas das vezes nós pensamos que não somos capazes? Por quantas das vezes que nós pensamos que não temos capacitação, condição de fazer alguma situação, de intervir em alguma coisa? Mas eu quero dizer para você nesta manhã, em nome de Jesus, reconheça seu chamado. Deus tem uma obra na tua vida, querido jovem. Deus tem uma obra na sua vida, moça. E você precisa entender isso. Você precisa entender que esse chamado, que essa chamada ultrapassa as barreiras humanas, aquilo que os homens dizem a seu respeito. Quantas das vezes nós não conseguimos lidar com essas questões? Quantas das vezes nós não conseguimos lidar com essa questão e falamos assim: eu acho que Deus não me chamou, eu acho que Deus me esqueceu, eu acho que Deus ele não tem uma obra na minha vida, eu acho que Deus isso ou aquilo. Mas eu quero dizer para você, Deus te chamou para uma obra específica. Até Jesus, em momentos do seu ministério, ele foi questionado. O diabo, o inimigo da nossa alma, quis implantar no coração dele dúvida. Quis implantar no coração dele um sentimento de que se ele era mesmo o Filho de Deus. Só que Jesus venceu. Robert, você pode dizer assim: como que Jesus venceu? Pelo poder da palavra. Está aí a importância da escola bíblica dominical, de nós sermos conhecedores desta verdade. Eu me lembro quando o salmista escreve o salmo de número 119 e o versículo de número 11, que ele diz assim: como purificará o jovem o seu caminho? Outra tradução está escrito: como purificará o mancebo o seu caminho? Depois, inspirado pelo Espírito de Deus, ele escreve dizendo: examinando conforme a tua palavra. Vamos ler um versículo aqui para nós podermos falar algo sobre essa questão do reconhecimento do ministério, da dúvida. Vamos lá. Jeremias, capítulo de número 1, e o versículo de número 4 nos diz assim: a palavra do Senhor veio a mim dizendo: antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, e eu o separei e designei a profeta das nações. Mas eu disse: ah, Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. O Senhor, porém, me disse: não diga que é muito jovem. A todos a quem eu enviar, você irá, e tudo que eu te ordenar, tu falarás. Depois, posteriormente, nós vamos perceber que Deus demonstra através de uma prova para Jeremias, dizendo: Jeremias, o que você vê? Ele falou assim: Senhor, eu vejo uma vara de amendoeira. E aquela vara de amendoeira, existia um significado dela para aquele povo, para o povo de Israel. Porque era aquela vara que florescia no tempo próprio. A sua vida também vai ser assim. No tempo certo vai haver flores. As flores que produzirão frutos, e frutos dignos de reconhecimento. Mas você precisa reconhecer o seu chamado. Não fale como falou Jeremias. Jeremias falou: Senhor, eu sou uma criança. Ou seja, ele estava dizendo assim: eu não consigo, eu não posso. Não se limite a isso. Saiba que Deus tem grandes coisas para fazer na sua vida, querido jovem e querido irmão. Tópico 3.2. Dê o seu máximo. Em todo chamado, o Senhor sempre pede um compromisso. Esforça-te. Ou, em outras palavras, dê o seu máximo. Essa expressão foi repetida 3 vezes no versículo 6, no versículo 7 e no versículo de número 9. Caberia a Josué, portanto, dar o seu melhor, o melhor de si. Não viver em distrações e nunca perder o foco daquilo que realmente era importante, o projeto de Deus.
Muitas pessoas se envolvem em tantas distrações que fazem com que a energia para tocar as atividades sejam divididas entre o que é essencial para Deus e o supérfluo. Deus nos guarde de tal desperdício. Jovens, nós precisamos entender algo. Eu sempre costumo dizer assim que se for para nós fazer algo para Deus e fazer mais ou menos, é melhor que nós não façamos. A Bíblia chega a dizer assim que maldito é o servo que faz a obra relaxadamente. Nós não podemos fazer a obra de Deus de qualquer forma. Nós não podemos fazer a obra de Deus como que de forma desleixada. Nós precisamos dar o nosso melhor. Deus falou isso para Josué. Josué, eu quero te dizer uma coisa, existe uma promessa para você. Só que nessa promessa você vai precisar de empregar de força. Esforça-te. Ou seja, dê o seu máximo. Eu quero dizer algo para alguém que está nos ouvindo nesta manhã. Dê o seu máximo na obra do Senhor. Dê o seu máximo na sua chamada como líder. Não perca o seu tempo com coisas supérfluas, porque a nossa sociedade tem essa característica. Por muitas das vezes nós perdemos tempo com coisas supérfluas, com coisas desta terra, com coisas que a traça corrói. Mas eu quero dizer para você nesta manhã, em nome de Jesus, dê o seu melhor. Se esforce, faça a obra de Deus com ousadia, com ímpeto, faça a obra de Deus com vivacidade, com vida, dê a sua vida, se preciso for, em prol da causa do Evangelho. Nós precisamos disso, de líderes que tenham esse sentimento. Hoje nós estamos, infelizmente, eu não posso passar por de cima disso aqui sem dizer, de pessoas que estão preocupadas mesmo, é se vai ter status, é se o nome dele vai aparecer no cartaz, é se a foto dela vai aparecer. Não se preocupe com isso. Faça e saiba que aquele que irá nos recompensar é o Senhor. Esforça-te. Robert, está difícil. Mas você vai se esforçar e Jesus vai lhe garantir as bênçãos dele sobre sua vida. Não desperdice, jovem, o seu tempo. Não perca tempo. Eu quero dizer algo para você que está me ouvindo nessa manhã. Eu tenho 27 anos e eu não me arrependo de um dia sequer que eu dei o meu tempo para a obra do Senhor, que eu entreguei a minha vida na presença de Deus. Porque eu sei que talvez aos olhos humanos, mas aí a minha vida acadêmica, e a minha vida financeira, isso tudo nós precisamos também nos preocupar. Só que o que nós estamos aqui falando essa manhã é de uma chamada que Deus tem reservada a nós. E nós precisamos, num tempo oportuno, entendê-la. E por vezes nós vamos precisar abandonar coisas que nós amamos. Nós vamos ter que nos afastar de coisas que faz com que nós desperdicemos o nosso tempo para viver o chamado de Deus em nossa vida. Promessas. Junto ao seu chamado, o Senhor faz maravilhosas promessas a Josué. Dentre elas nós podemos citar prosperidade, pois o Senhor disse: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. A derrota dos inimigos. B. A derrota dos inimigos. Ao mencionar, ninguém te susterá diante de ti todos os dias da tua vida. C. Presença de Deus. Não te deixarei e nem te desampararei. Assim o Senhor garantiu a Josué que teria não uma jornada tranquila. Haveria muitos inimigos e lutas, mas um final feliz e seguro acontece àqueles que obedecem a Deus. Quero dizer algo para você, jovem. As mesmas promessas que Deus fizera a Josué, Ele também faz para mim e para você. Uma promessa de prosperidade, uma promessa de derrota dos inimigos e uma promessa de que nós vamos ter a presença de Deus conosco. Como eu disse aqui, se nós fizermos a vontade de Deus, Ele vai fazer com que prosperem os nossos caminhos. Você pode dizer assim, e eu não estou falando aqui de riqueza. Prosperidade não quer dizer riqueza. Prosperidade aqui vai demonstrar sobre as promessas de Deus, sobre nós fazermos sim, vivenciarmos momentos de milagre, mas eu não estou falando em momento algum de riqueza. Porque um dia,
Salomão, ou melhor, o escritor de Provérbios, ele estava escrevendo e ele estava dizendo assim, ó, a bênção do Senhor é o que enriquece, e ela não traz consigo dores. Porque nós conhecemos muitas pessoas que estão aí, e às vezes a sua vida é cercada de dinheiro, de posses e de tantas outras coisas mais. Mas existe ausência de paz, existe inquietação, existe ansiedade, porque junto com isso, junto com todas essas riquezas, sobreveio esses males. Mas o que Deus promete para nós é prosperidade. A prosperidade é onde a gente reconhece e diz assim, ó, se Deus fizer, Ele é Deus. E se Ele não fizer, Robert? Ele continua sendo Deus. Se nós conquistarmos aqui na terra, amém. Se nós não conquistarmos, amém. Porque se nós não conquistarmos aqui, nós temos conquistado lá. Lá no céu. A derrota dos nossos inimigos. Aqui eram inimigos de forma literal. Aqui eram os povos que estavam ali na terra de Canaã. Os homens que estavam ali. Eles iam ter que lidar com gigantes e tantas outras coisas mais. E você diz assim, Robert, mas eu não tenho inimigo. Nós temos. A nossa geração tem muitos inimigos. Nós temos hoje um inimigo aí que tem enfrentado a geração do século XXI. E quantos jovens e adolescentes estão entrando por esse caminho? Opressão, depressão, ansiedade. Nós temos percebido aí em meio principalmente aí os pré-adolescentes e adolescentes uma fase, um momento onde por causa daquele sentimento, aquele desejo que nós jovens temos, que nós chegamos em um momento da vida e a gente pensa assim, o que eu vou fazer agora? Eu vou tirar carta, eu vou namorar, eu vou fazer faculdade, eu vou fazer isso, aquilo, e a pessoa começa a vivenciar dentro de si uma explosão de sentimentos e por vezes isso acaba que causando dentro de muitos um sentimento onde a pessoa não consegue lidar com aquilo. Um problema grande que nós temos enfrentado hoje. Jovens se cortando com navalhas. Jovens que não saem de dentro do quarto. E esses são inimigos que têm, muitas das vezes, feito com que a nossa geração perca o propósito de Deus e fuja da chamada de Deus para a sua vida. Mas eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Deus nessa manhã, Ele quer fazer você vencer isso. Essa tristeza, essa angústia, esse sentimento que você pensa que as pessoas te esqueceram, te abandonaram. Você precisa entender, Deus está te fazendo uma promessa que Ele vai ser com você e que esse inimigo vai ser vencido pelo sangue do Senhor Jesus. A presença de Deus. Olha o que Deus fala, essa palavra é maravilhosa, jovem. Não te deixarei e nem te desampararei. Foi isso que Deus falou para Josué. E é o que eu quero nessa manhã aplicar a minha e a sua vida. Deus não vai te deixar sozinho nessa situação. Talvez você iniciou uma universidade, talvez você começou um relacionamento, talvez você engajou-se na vida ministerial e por muitas das vezes você tem sentido sozinho. Mas Deus nesta manhã, Ele fala ao meu coração e Ele faz com que essa lição ela chegue até a nossa vida para que nós possamos entender que não vai nos faltar a presença dEle na nossa vida. O nosso irmão Paulo Neto, ele cantou um hino aí que tem explodido aí pelas nossas igrejas. Que nós podemos perder tudo, que nos falte o dinheiro, que nos falte qualquer coisa, mas que não nos falte a sua presença. Que nós tenhamos esse sentimento de não perder a presença de Deus, de nós não perdermos aquilo que é mais precioso para nós, porque as outras coisas nós sabemos que a terra, que os tempos irão levar. Vamos lá então, tópico 3, pense. Reconhecer o seu chamado de Deus não seria algo perigoso na medida em que, sendo o homem fraco, tal circunstância poderia emergir em sua vaidade ou arrogância? Olha o questionamento. Que se nós reconhecermos a chamada de Deus na nossa vida, isso não podia significar uma vaidade ou uma arrogância humana? Mas olha um ponto importante que o nosso comentarista, o pastor Reinaldo Odilo Martins Soares, que é pastor da Assembleia de Deus lá no Rio Grande do Norte, ele vai dizer: quando o Senhor chama alguém, fica muito claro que sem a ajuda divina, nada de bom acontecerá. Sem Deus nós não conseguimos fazer nada, jovens. Nós não conseguimos fazer nada. Assim não há espaço para vaidade e arrogância no coração de quem
foi escolhido. Aqui está uma outra questão. Reconheça o seu chamado, jovem. E reconheça de verdade a ponto de Deus ele tomar conta da sua vida. Porque quando nós fazemos assim, a vaidade, a arrogância, são sentimentos que não cabem dentro de nós. É isso que eu gosto do nosso Deus, da palavra de Deus. É porque quando nós vamos a qualquer ambiente, a qualquer lugar da sociedade, aonde às vezes a gente procura alegria, procura que a nossa alma seja preenchida, por vezes ainda assim fica um espaço, um vazio. Mas sabe o que me chama a atenção? Que quando a nossa vida nós permitimos e entregamos ela a Deus, Ele faz com que todo o vazio da nossa alma seja preenchido. Aonde tem a presença de Deus, a arrogância, a vaidade, a tristeza, as dores, elas não têm espaço para se enraizar em nós. Por isso, reconheça o seu chamado. Creia no que Deus tem feito na sua vida, na sua trajetória, porque Ele te chamou para uma grande obra. Conclusão. O livro de Josué começa com a determinação para que ele assumisse a liderança. Haja visto esse ser o ponto de partida de qualquer empreitada. Se não existisse um líder vocacionado por Deus que possuísse profundo senso de compromisso com o Senhor e a sua palavra, Israel sofreria tremendo revés em sua jornada. Entretanto, estando à frente um homem fiel e corajoso, o povo se encheria de fé e vitória estaria garantido. Quero dizer algo para você que está me ouvindo. Isso aqui é algo que nós precisamos refletir. Deus precisa de homens com determinação para fazer a sua obra. E você que está me ouvindo também, você que está acompanhando-nos através desta lição da Escola Bíblica Dominical, comece a questionar com Deus sobre a chamada dele para a sua vida, se você ainda não entendeu. Sabe por quê? A maior tristeza que uma liderança pode assumir é de um dia após ele precisar sair ou ele morrer, como aconteceu com Moisés, é de que não tenham homens preparados para assumir o seu lugar. Porque todas as vezes que isso acontece, o povo, as pessoas que estavam sob sua tutela, começam a sofrer. Robert, você diz assim, mas eu estou falando aqui não é simplesmente daqueles... Eu estou falando de pessoas realmente, como aconteceu com Josué. Deus falou com ele e ele se pôs à disposição de Deus. É disso que nós estamos precisando. É disso que as nossas igrejas precisam. Nós precisamos de homens que querem compromisso com o reino de Deus. Nós que somos líderes precisamos preparar outras pessoas, ensinar outras pessoas, para que na nossa ausência a obra de Deus continue sendo feita, realizada, e isso com muito graça e excelência. Eu quero agradecer a Deus, porque nessa manhã a minha alma está alegre com o Senhor sobre falar sobre a chamada de um líder. Eu sinto isso no meu coração de poder dizer para você que está me ouvindo: entenda a chamada de Deus para a sua vida em nome de Jesus. Nós vamos fazer uma oração. Antes, porém, eu quero lembrar os irmãos que no próximo domingo você estará aqui mais uma vez comigo ou com um dos nossos outros professores, nossa irmã Laís Dutra ou nosso irmão diácono Paulo Silva, aprendendo a palavra de Deus. Nós vamos estudar a lição de número 3, que fala sobre os preparativos para a conquista. Vamos orar nessa manhã, em nome de Jesus, agradecendo a Deus por tudo e pedindo ao Senhor que continue a abençoar a nossa escola bíblica. Senhor, eu quero te agradecer, eu quero te louvar pela vida de cada um dos nossos alunos que tem nos acompanhado, que tem sido, Senhor Deus, amantes da tua palavra, que amam, Senhor, a Bíblia Sagrada e querem aprender dia após dia com o Senhor. Abençoa-os nesse momento, meu Pai. Visita, Senhor, pessoas que estão nos ouvindo e que, meu Pai, ainda não entenderam a chamada de Deus pela sua vida. Ou se por alguma circunstância, Senhor, por causa de perdas, de situações, tiveram um sentimento, Senhor, de dúvida da sua chamada. Emprega nesses corações, Senhor. Impregna, meu Pai. Crie raízes, meu Deus, da chamada do Senhor na vida deles. Ó Deus, é o que eu te peço em nome do Senhor Jesus e te agradeço. Amém e amém. Quero agradecer a todos que estiveram conosco. Deus abençoe a sua vida. Ótimo domingo. Não se esqueça, próximo domingo nós estaremos aqui outra vez.